João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, era o mais jovem dos 12. Também pescador na Galileia, foi chamado por Jesus junto com seu irmão e recebeu o apelido de Filho do Trovão, por sua personalidade intensa. Mas com o tempo, João se tornou o apóstolo do amor. Era sensível, observador e profundamente conectado ao coração do Mestre. João foi o único discípulo que esteve aos pés da cruz, ao lado de Maria. Jesus o encarregou de cuidar de sua mãe, e ele cumpriu essa missão com fidelidade. Foi também o autor de 5 livros do Novo Testamento, o Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse. Após a ascensão, João liderou a igreja em Éfeso, evangelizou com firmeza, enfrentando a oposição romana. Foi preso e levado a Roma, onde, segundo a tradição, tentaram matá-lo, mergulhando-o em óleo fervente, mas ele saiu ileso. Por isso, foi exilado na ilha de Patmos. Lá teve visões celestiais e escreveu o Apocalipse. João foi o único apóstolo que morreu de morte natural, já em idade avançada. Sua vida foi longa, mas marcada por fidelidade até o fim. Curiosidade: João era tão respeitado que, mesmo exilado, sua influência se espalhou por toda a Ásia Menor. Ele era conhecido como o discípulo amado. Mensagem: João nos mostra que o amor verdadeiro é mais forte do que a perseguição. Ele viveu perto do coração de Jesus e nos convida a fazer o mesmo. Judas Iscariotes era o único dos 12 que não vinha da Galileia. Seu nome pode indicar que veio de uma cidade chamada Queriote. Foi escolhido por Jesus, assim como os outros, e viveu lado a lado com o Mestre durante 3 anos. Ouviu os ensinamentos, presenciou milagres, foi enviado em missão e, mesmo assim, carregava dentro de si uma escuridão silenciosa. Judas era o responsável pela bolsa do grupo e roubava do dinheiro comum. Com o tempo, seu coração se endureceu. Influenciado por ambição e talvez desilusão, ofereceu Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Na noite da traição, deu um beijo no rosto do Salvador, sinal combinado para os soldados. Pouco tempo depois, arrependido, tentou devolver o dinheiro, mas foi rejeitado. Desesperado, tirou a própria vida, enforcando-se. Seu fim trágico se tornou um alerta eterno. Após a ascensão de Jesus, os discípulos reunidos em Jerusalém entenderam que precisavam completar o número dos 12. 2 homens foram escolhidos como candidatos: José Barsabás e Matias. Por oração e sorteio, Matias foi eleito. Ele havia caminhado com Jesus desde o batismo no Jordão até a ascensão. Fiel, porém quase anônimo, tornou-se um dos apóstolos, encarregado de levar a missão adiante. Curiosidade: a tradição diz que Matias pregou na Etiópia e na Capadócia. Morreu martirizado, possivelmente decapitado após ser apedrejado por se recusar a negar Cristo. Judas nos ensina que estar perto de Jesus não é o mesmo que segui-lo com o coração. E Matias nos mostra que Deus levanta fiéis desconhecidos para ocupar os lugares deixados por aqueles que caem. Eles eram homens simples, pescadores, cobradores de impostos, zelotes, irmãos, filhos, sem fama, sem riquezas, sem grandes estudos. Mas cada um deles, eles viram Jesus curar cegos, andar sobre as águas, multiplicar pães, expulsar demônios. Ouviram sua voz acalmar tempestades, confrontar reis e perdoar pecadores. Viram-no ser traído, preso, crucificado, e o viram vivo de novo. Essa verdade foi tão poderosa, tão incontestável, que nenhum deles voltou atrás. Todos, exceto João, morreram de forma brutal. Foram apedrejados, crucificados, decapitados, serrados ao meio, queimados, transpassados. Nenhum deles negou, nenhum recuou, porque sabiam que aquilo pelo qual morriam era real. Eles não morreram por uma ideia, morreram porque tinham visto a glória. E hoje, mais de 2000 anos depois, a história deles chega até você.
Você que vive em tempos diferentes, mas enfrenta lutas parecidas, medo, dúvida, pressão, perseguição, mas a mensagem continua a mesma. Jesus está vivo e ainda chama pessoas comuns para viver algo extraordinário. Curiosidade final: a palavra apóstolo significa enviado. E se hoje você ouve essa mensagem, é porque eles cumpriram o envio. E agora, talvez seja a sua vez. A fé dos apóstolos não era confortável, mas era verdadeira. Se eles deram suas vidas por Jesus, o que você está disposto a entregar? Comente agora: eu creio em Jesus. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa saber a verdade. E inscreva-se no canal Você Sabia na Bíblia, porque a história deles ainda está sendo escrita. Em mim, em você, em todos que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me.